Bom dia a todos. Meu nome é Edson Geraldo Saloto, sou farmacêutico efetivo do município de Ibatiba, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. Hoje são 14 de novembro de 2020, véspera das eleições, data que será importantíssima para os servidores públicos, porque amanhã será decidido quem será nosso líder, quem será nosso comandante, quem irá guiar o serviço público do município de Ibatiba nos próximos anos. Bom, gente, eu sou um servidor de carreira já passei da segunda década de serviço público e há 6 anos eu venho fazendo um trabalho aqui constante e contínuo em diferentes gestões, em prol do melhoramento do serviço público, de mais qualidade do serviço público, valorização desses trabalhadores. O sindicato ele tem a tradição de toda véspera de eleições, próximo da data das eleições, tentar firmar um termo de compromisso com os candidatos, a fim de mostrar para os candidatos quais são as pautas, as questões mais urgentes para serem resolvidas junto ao funcionalismo público, junto aos servidores, basicamente envolvendo direitos trabalhistas, e ver o posicionamento desses candidatos, e depois a gente divulga isso de forma que também ajude cada servidor a tomar a melhor decisão possível para si e para a comunidade, eu encaro o serviço público como missão, servi inclusive as Forças Armadas por 10 anos e já passei pelo governo federal, estadual, já fui professor na rede pública e privada, área de saúde, sou farmacêutico, então eu encaro o serviço público como missão e eu não vejo uma diferença assim do desenvolvimento do município e do desenvolvimento dos próprios trabalhadores desse município. Só a título de comparação, Ibatiba tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do nosso estado, Nós aí estamos na 73ª posição no estado que tem 78 municípios, então nós estamos ali quase no final da fila como um dos piores índices de desenvolvimento humano. E esse índice está muito atrelado à qualidade dos serviços públicos que a população recebe. Ação social, educação principalmente e saúde. Então Ibatiba tem um dos piores índices. Se você comparar com um município aqui muito próximo, que é Venda Nova do Imigrante, um município também que é uma cidade nova, jovem também, como Ibatiba, Venda Nova aparece na 13ª posição, com um dos melhores índices de desenvolvimento humano do estado, Quer dizer, está 60 casas, 60 posições na nossa frente. Se você... e aí eu quero atrelar isso à falta, às vezes, de responsabilidade do gestor com o desenvolvimento do seu funcionalismo público, dos seus trabalhadores. Se você for em Venda Nova, conversar com um servidor de Venda Nova e ver como ele se sente, digamos assim, motivado, se sente valorizado trabalhando no município, você vai vir conversar com um servidor de Ibatiba e você vai sentir diferença. O servidor de Ibatiba, hoje ele encontra-se numa situação deprimente, É bom que todos os candidatos saibam disso. Há várias dívidas trabalhistas acumuladas, inclusive judicialmente. Estou falando de milhões de reais. Próximo gestor vai ter que enfrentar isso, porque há decisões já julgadas em última instância. Nós temos o pior salário da região. Então, se você pegar qualquer município aqui da região, e você pode ampliar mais essa região. Não estou falando só dos vizinhos, não. Ibatiba tem o pior salário para os professores.
nenhum professor de toda a região, nem municípios que são, digamos, menos desenvolvidos que Ibatiba, recebem um salário tão ruim. E o mesmo vai para a saúde. Então, nossos enfermeiros da saúde da família, nossos médicos, os médicos especialistas que trabalham na parte ambulatorial também recebem os piores salários da região. E isso vai se estendendo, gente. Temos no município centenas de servidores que recebem menos de um salário mínimo como salário base. Veja só que interessante, na iniciativa privada, isso não é possível. Não tem como você assinar uma carteira com menos de um salário mínimo. Você tem que assinar uma carteira com um salário mínimo e depois pagar os direitos ali que o servidor tiver. Em Ibatiba nós temos centenas de servidores, centenas. Quer dizer, eu estou falando aí de 200 a 300 servidores que são garis, são quem trabalha com a limpeza urbana, são serventes, né? São auxiliares. Quer dizer, é o nível 1, é o primeiro nível ali, a base do serviço público. Esse pessoal, o salário deles é menos do que o salário base deles é menos do que um salário mínimo. E a prefeitura encontrou várias formas legais, encontrou brechas legais para fazer o pagamento desse jeito. E é assim que esses servidores recebem. Então nós estamos assim muito longe de ser essa realidade que às vezes o cidadão imagina, de ser uma classe privilegiada, esse tipo de coisa. Isso pode até acontecer em alguns locais, em algumas regiões, em algumas esferas do governo. Mas na esfera municipal, em especial em Ibatiba, nós estamos muito longe de uma realidade de valorização do serviço público. Isso reflete na qualidade do serviço prestado à população, né, gente? Tá aí o próprio índice que eu coloquei para vocês de desenvolvimento humano, que nós estamos lá nas piores colocações possíveis, tá? Então a gente tem que valorizar mais quem atende o seu filho, né? Quem acompanha o desenvolvimento das suas crianças, quem atende o seu idoso na saúde. Nós temos que valorizar mais esse tipo de profissional. Então, concluindo esse raciocínio, nós, do Sindicato dos Servidores, Sindespumes, a gente toda eleição faz esse movimento de mostrar, de esclarecer a situação para a população e para os candidatos. Nós fizemos isso esse ano, então são 3 candidatos, Dr. Lyndon Johnson, o atual prefeito Luciano Pingo e o candidato Simeão, contador Simeão. Nós enviamos da mesma forma, no mesmo formato, um modelo de termo de compromisso, que eu vou deixar anexado, vou deixar um link aqui para todo mundo ter acesso, ou vou anexar aqui abaixo, para todo mundo ter acesso. Nós fizemos um ofício mostrando essa pauta, as emergências do serviço público e pedindo um posicionamento do candidato. E demos um prazo. O prazo seria nessa sexta-feira, né? Foi ontem, no caso dia 13, né? Dia 13, até às 18 horas. E eu ainda, como eu não recebi a resposta de todos, eu ainda estendi, fiquei até hoje, sábado, né? Eu estou falando com vocês aqui, 10h28, 10h30. Eu ainda segurei até agora, há poucos minutos, antes de gravar o vídeo, aguardando que ainda alguém mandasse a resposta. Bom, eu mandei um texto bem mastigado e com espaço disponível para cada candidato marcar se concorda parcialmente ou se discorda daquela pauta que eu estou apresentando. E deixei um espaço também para o candidato colocar ali as suas observações. Eu não vou ler todas as pautas aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, gente. Mas essas pautas envolvem valorização desses profissionais que eu falei com vocês, que ganham menos do que um salário mínimo, que é o nível 1. Pagamento de algumas ordens judiciais com relação a direitos trabalhistas, né? Pagamento do piso nacional do magistério ao nosso professor e o cumprimento da regra que dá direito a eles de ter 1/3 do tempo para planejamento de aulas. E
Tem várias outras pautas, né? Então são várias pautas, coisas que estamos acumulando prejuízo mais recentemente, né? Então, esse ano, por exemplo, o ano passado, 2019, os servidores de Batiba não receberam a revisão completa. A revisão foi paga pela metade, que é um ajuste obrigatório pela Constituição para o salário acompanhar a inflação. Não recebemos a revisão esse ano, zero de revisão esse ano. Nossos planos de carreira, inclusive do magistério, estão paralisados nessa gestão. Então já tem alguns anos que a gente não recebe o avanço do plano de carreira. O que é o plano de carreira? O servidor público, ele não pode ser promovido sem ter esse plano de carreira. Ele não pode avançar, ele fica estagnado no mesmo lugar durante o passar do tempo, se isso não funcionar. E é isso que não está funcionando em Batiba. Os servidores estão estagnados, Eles não conseguem ver uma possibilidade de crescimento na carreira, na vida profissional, Então eu coloquei essas várias pautas num documento, mandei para os candidatos estudarem isso e darem uma resposta. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa importante. Posicionamentos sobre a eficácia do plano de carreira nível 1. Nossas revisões. Também fiz um pedido de insalubridade em grau máximo para os servidores da saúde que estão trabalhando ali na linha de frente de combate à Covid. Pagamento de periculosidade que já tem ordem judicial para alguns servidores, regularização do magistério. Nós temos um direito relativo a, como eu falei, uma progressão de carreira, é um bônus que o servidor deveria ganhar a cada 10 anos de serviço. E esse bônus não tá sendo pago, era pago automaticamente, tanto as progressões quanto esses tais 25% aqui eram pagos automaticamente. Na atual gestão isso foi tudo paralisado, é importante frisar isso. Pagamento adicional tem uma verba que vem para os agentes comunitários de saúde, um adicional que o governo paga e que aqui em Batiba está regularizado para ser repassado para os agentes também, não está sendo feito, Então, gente, é basicamente isso, tá? De toda forma, eu mandei isso muito mastigado, com espaço para cada candidato expor sua situação. Vamos lá, quem respondeu e quem não respondeu? Bom, dentro do prazo, o único que respondeu o termo assinado, está aqui na minha frente, o documento assinado, direitinho com a resposta. Quem assinou o termo de compromisso com os servidores foi o candidato Dr. Lyndon Johnson, tá? Queria agradecer o candidato, a gente vê isso com bons olhos, tá? Porque imagina, se assinando um termo de compromisso é muito difícil da gente brigar pelos direitos, cobrar, correr atrás, depois imagina quem não tem esse termo de compromisso conosco, Então, eu agradeço o candidato, está assinado. Inclusive, ele colocou que concorda, ele assinalou que concorda com todas as pautas, quer dizer, ele diz que é legítima todas as pautas, ele reconhece as pautas, e ele colocou uma ressalva, ele colocou a mesma ressalva em todas as pautas. Aí eu vou ler para vocês essa ressalva do candidato Dr. Johnson, para eu passar a situação dos demais candidatos. O Dr. Johnson colocou o seguinte, em cada pauta dessa que eu comentei anteriormente: havendo impossibilidade, ele colocou que concorda, havendo impossibilidade financeira ou legal, nossa administração fará prontamente reunião com os servidores prejudicados, representados pelo seu sindicato, para encontrarmos de comum acordo a melhor solução. Então, eu acho que ele fez digamos assim, se reservou aqui, de algum problema legal, alguma questão financeira, mas deixou em aberto que concorda,
que são legítimas as pautas, e está disposto a reunir com os servidores prejudicados para a gente encontrar, representado pelo sindicato, para a gente encontrar uma solução de comum acordo. Obrigado, Dr. Johnson, que os servidores levem isso em consideração. Tá? Vou passar para o próximo. O candidato Simeão, contador Simeão, pessoa muito conhecida no município, que é candidato a prefeito nessa eleição, ele também nos mandou uma resposta, porém ele optou por não assinar o termo de compromisso no formato que o sindicato mandou para todos os candidatos. Talvez, digamos assim, ele não quis se comprometer da forma que o sindicato apresentou o termo de compromisso. Ele preferiu mandar uma nota. Ele mandou um pouquinho depois do prazo que a gente tinha estabelecido, mas eu recebi, tá? Então, como eu falei para vocês, eu fiquei aguardando até agora pela manhã, sábado, dia 14, eu ainda aguardei. Mas ele ainda ontem à noite me enviou uma nota dando uma resposta a isso daí. Então, o candidato Simeão respondeu o seguinte: Ibatiba, 13 de novembro, 19 horas. As reivindicações dos servidores públicos representados pelo Sindispunes, que é o nosso sindicato, estão inclusas no nosso plano de governo para melhoramento. Não sabemos como vamos encontrar o orçamento da prefeitura no ano de 2021. Concordamos que ajustes devem ser realizados e serão realizados. Então, o candidato aqui se compromete em fazer os ajustes necessários. Concordamos que ajustes devem ser realizados e serão realizados. Mas precisamos de uma reunião com os sindicalistas, com o jurídico e com o prefeito. Desde já, reitero meus votos de sucesso para todos nós. Simeão e doutora Nádia. Grande abraço. Grande abraço também, candidato Simeão. Obrigado pela resposta. Eu entendi o seguinte, Simeão, que você se comprometeu assim em olhar com cuidado a nossa questão, colocou aqui que está aberto a reuniões, né, para a gente analisar até onde é possível resolver. Mas de toda forma eu preciso ressaltar que não foi assinado de maneira mais formal o termo de compromisso, que é o que a gente busca, porque esse documento, esse termo de compromisso, os servidores eles usam lá no futuro, porque tem lá cada pauta, e a gente usa isso sim lá no futuro, nas discussões, para a gente mostrar que o candidato não está cumprindo determinadas metas ali com os servidores. Então o Simeão preferiu não assinar esse termo, mas mandou uma resposta muito educada, muito respeitosa. Também agradeço, também espero que os servidores considerem isso. Tá? Pessoal, e para finalizar, a atual gestão do Luciano, que é também candidato ao pleito, para continuar no pleito, né? Infelizmente, não houve resposta até o momento, tá? Não respondeu nem por via eletrônica, nem por e-mail, nem fisicamente, tá? O Simeão respondeu eletronicamente, por mensagem, e eu coloquei a nota aqui, li para vocês. O Dr. Johnson respondeu fisicamente, assinou o termo e entregou lá na sede do sindicato, dentro do prazo, e o candidato Luciano Pingo não apresentou nenhum tipo de resposta. Vale ressaltar, gente, que o sindicato tomou vários cuidados para que não houvesse desculpas, né, não recebi o documento, esse tipo de coisa. Então, o contato foi feito com várias pessoas envolvidas, responsáveis pela campanha de cada candidato. Foi entregue pessoalmente, quer dizer, o sindicato foi lá, entregou para cada responsável e tal, e entramos em contato com todo mundo. Então, realmente,
foi a decisão de cada um responder ou não, se comprometer ou não com a causa do funcionalismo público imbatível. É o que eu tinha para dizer. Espero que os servidores façam o julgamento correto, né? Eu, como presidente do sindicato, não tenho bandeiras, não estou fazendo política para ninguém, mas preciso mostrar a realidade do município, dos servidores municipais, tá? As dificuldades que a gente enfrenta. Então, desejo boa sorte a todos os sindicatos, a todos os sindicatos também, mas a todos os candidatos a prefeito e assim, que cada servidor agora analise a situação, as respostas estão aí. Fiquem com Deus, boa sorte a todos.